grande alegria que estamos fazendo a nossa singela e humilde homenagem ao nosso missionário Allan Kardec. Nós, por mais que venhamos a fazer, a gente sempre vai ficar devendo a esse espírito que é alinhado com Jesus, mesmo que seja de outra forma, veio trazer a doutrina consoladora para todos nós. Então, nós não vamos ter aviso para dar bastante tempo para a expositora, ela vai se apresentar depois que a Sueli lê a página de preparo para a gente poder fazer a prece inicial. Por favor, jovem. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos assim. O livro é Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 152, Ciência e Amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas, vendo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o interesse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-te de seus labores e retifica-os, conferindo-lhes a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte. E só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, essa página, essa mensagem sublime de Emmanuel, através do Senhor Chico Xavier, nós vamos fazer a nossa prece inicial, convocando a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos envolva, a companheira, que vai ser responsável pelo estudo, das reflexões da tarde de hoje, que nós possamos, Senhor, sermos gratos a essa espiritualidade que nos assiste. Que nós possamos, junto com o missionário Allan Kardec, estudarmos essa doutrina que nos liberta, que nos ajuda, Senhor, e faz cada vez mais a proposta de Kardec, do dizer de beleza, da união do movimento espírita, dentro das casas espíritas, dos seus, e que nós possamos juntos, Senhor, estarmos com os nossos corações voltados com os melhores sentimentos, para que nessa tarde possamos sair fortalecidos na proposta de união, porque uma vara sozinha, Senhor, é fácil de quebrar, mas um fecho de vara, Senhor, nessa união de amor, nós iremos divulgar o teu Evangelho a todos os corações sequiosos dos conhecimentos de amor. E que em teu nome, Senhor, em nome da espiritualidade amiga que nos assiste, mas principalmente em nome de Deus, o nosso Pai de amor e de bondade, é que te pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos as reflexões da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Com a palavra da nossa companheira,
lá do Centro Espírita Misericórdia, que me trazia um carinho, estuda para sentar ali. Aí quando for assim, comigo, Obrigada. você passar um pouquinho de tempo. Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui, por abrir, pela casa abrir as portas, né, para a gente trazer esse movimento, que é o movimento do mês de Kardec, feito pela Reunião 6. E antes da gente entrar exatamente no estudo do recado de Kardec, eu vou falar um pouquinho sobre o movimento em si, essa estrutura, para a gente entender o que é essa movimentação que a Reunião 6 faz, né? Então, nós temos o CERJ, que é a nossa federativa estadual, né, que é do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos, dentro da CERJ, 9 reunidos, nós estamos na Reunião 6. Temos 45 seus e 691 instituições hoje debaixo da CERJ. Temos também tantas outras que não são federadas, que também são sérias, né, e tal, mas dentro da CERJ, como casas adesas, nós hoje temos 691 instituições. Nós somos da Reunião 6, temos o 35º, 27º, 28º, 29º, 9º e 30º seus dentro da Reunião 6, que vai de Realengo até a Costa Verde, que participam desse movimento do mês de Kardec, que é escolhido em outubro por ser o mês de aniversário do nosso codificador, né? Então, esse movimento, ele acontece desde 2019, dentro da Reunião 6. Que veio a partir, em 2019, celebrando os 70 anos do Pacto Áureo. Então, a partir de 2019, se iniciou este movimento do mês de Kardec, a celebração do mês de Kardec, dentro da Reunião 6. E agora, em 2023, a gente tem aí o tema de recado de Allan Kardec aos Espíritos do Brasil, que é um recado, que é uma instrução que está nesse livro A Prece, né, de Allan Kardec. Foi uma psicografia de Allan Kardec, através de Frederico Júnior, do médico Frederico Júnior, que ele fez em 1889 e foi publicado em 1891. Tá? E o nosso objetivo, dentro desse movimento, desse ano, a partir da mensagem de Allan Kardec, nós refletimos sobre o trabalho de cada um de nós dentro do movimento espírita, né? Então, um trechinho que está lá no Livro dos Médiuns para nos lembrar que nós precisamos esse movimento de unificação de modo a formar o núcleo da grande família espírita que um dia consolidará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, a gente vai ouvir muito ao longo desse recado de Kardec os termos unificação e fraternidade. Né? Ele chama bastante atenção a respeito disso. Então, nós temos como norte, neste movimento, pegamos um trecho da psicografia de Bezerra através de Chico, da mensagem Unificação, que foi publicada no Reformador de dezembro de 75, o seguinte trecho: é indispensável manter o Espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Então, isso aqui é um lembrete que nós precisamos levar, seguir com a doutrina conforme Allan Kardec deixou para a gente, né, junto aos Espíritos. Então, como uma apresentação, como eu comentei, foi a mensagem, ela veio por psicografia em 1889. Então, está lá no livro Bezerra de Menezes, por Canuto Abreu, está dizendo lá, a 5 de fevereiro de 1889,
manifestava-se Allan Kardec através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, mais conhecido como Frederico Júnior, dizendo: eis que se aproxima para mim o momento de cumprir minha promessa, vindo fazer convosco em particular e com os espíritas em geral um estudo rápido e conciso sobre a marcha da nossa doutrina nesta parte do planeta. E realmente na sessão seguinte, na sede da Sociedade Espírita Fraternidade, no Rio de Janeiro, se manifestou o espírito do codificador, dando as instruções que a gente vai falar a respeito no nosso estudo. Então, lá em 1889, Kardec veio para Frederico Júnior avisar que ele vinha mandar uma mensagem. Dizem os historiadores que na época as pessoas ficaram, Frederico Júnior ficou um tanto assustado, imagina o codificador chegar e avisar: olha, eu vou vir aqui usar a sua mediunidade para mandar uma mensagem de tão grande porte. Ficou assustado, mas entendeu a missão e uma semana após veio a mensagem de Kardec. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa mensagem, que é um puxão de orelha para nós, enquanto espíritas aqui no Brasil. Vamos ver se funciona. Funcionou. Aqui nós temos a saudação de Kardec. Paz e amor convosco, já está dentro da mensagem. Que possamos ainda uma vez, unidos pelos laços da fraternidade, estudar essa doutrina de paz e de amor, de justiça e de esperanças, graças à qual encontraremos a estreita porta da salvação futura, o gozo indefinido e imorredouro para as nossas almas humildes. Logo que começaram a ler essa mensagem, também os historiadores contam que ficaram meio desconfiados se realmente era Kardec, que Kardec ele é mais firme na missão dele, tudo muito, contam que ele era muito alegre, muito amoroso, mas na missão dele ele era muito firme e vezes sendo rude mesmo para cumprir aquela missão, então ficaram meio desconfiados. Será que é Kardec mesmo? Mas seguindo, ele diz: o cumprimento do dever nos impõe, usemos de linguagem franca, rude mesmo. Está aí Kardec apresentado, do tipo: eu preciso falar, vocês me desculpem se vai machucar, mas a mensagem precisa ser dita. É como nós, enquanto pais, mães, responsáveis pela criação de tantas crianças que nos são confiadas, nós, por muitas vezes, falamos coisas que machucam nossas crianças, mas que nossa missão nos faz cumprir com aquelas instruções. E esse foi o papel de Kardec. E aí ele diz: por isso que cada um de nós tem uma responsabilidade individual e coletiva, certo de que ouvireis a minha súplica, certo de que, falando aos espíritas, falo a uma agremiação de homens cheios de benevolência. Então ele confia que ele vai ser bem ouvido, porque ele está ali numa plateia de pessoas dispostas a praticar o bem e seguir a doutrina dos espíritos. Deus torna uma verdade as palavras do Cristo e manda o Consolador, o Espírito de verdade. Precioso livro de verdades divinas, até então ensombrado pela letra, devido à deficiência da percepção humana para compreendê-lo em espírito. Todos foram chamados, a nenhum recesso da terra deixou de apresentar-se o Consolador em nome desse Deus de misericórdia. Sendo assim, a esse pedaço de terra que chamais Brasil, foi dada também a revelação da revelação. Ismael, o vosso guia, tomando a responsabilidade de vos conduzir ao grande templo do amor e da fraternidade humana, levantou a sua bandeira, tendo inscrito nela Deus, Cristo e caridade. Aqui eu vou abrir um parêntese para falar um pouco sobre o contexto histórico da época em que essa mensagem chegou. Em 1889, vou voltar um pouquinho para a gente chegar nesse tempo. Em 1873, surgiu
surgiu aqui no Rio de Janeiro o Grupo Confúcio, que foi a terceira casa espírita registrada no Brasil. Tinha antes uma no Ceará e uma na Bahia. Em 1876, surgiu uma casa de nome Deus, Cristo e Caridade. Já era Ismael despontando aí, botando o sinalzinho. Em 1880, surgiu o Grupo Espírita Caridade. Né? O termo aí também chamando a atenção. Em 1880 também teve o Grupo Ismael. E aí, em 1881, surgiu o primeiro Congresso Espírita no Brasil, formando assim a União Espírita do Brasil, que foi a primeira tentativa de federalização do movimento espírita aqui no Brasil. Em 1883, surgiu o Reformador, que veio como jornal, um periódico, não como revista como nós conhecemos. Em 1884, surgiu a FEB, a Federação Espírita Brasileira. A partir do surgimento da FEB, começou a se criar certas dissensões entre a Federação Espírita e a União Espírita do Brasil. Eles começaram a um querer, né, ser mais do que o outro. Começou a surgirem dissensões entre grupos chamados de místicos e grupos chamados de cientistas. Esses grupos, o grupo chamado de místico focava mais na parte de evangelho, de religião mesmo, achavam que esse deveria ser o foco do espiritismo, e os cientistas focavam mais nos fenômenos mediúnicos e achavam que o foco do espiritismo deveria ser aquele. E com isso, haviam essas dissensões, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro. Né? Aí, por um período, a União Espírita Brasileira ficou um pouco sumida, ficou mais a FEB, né? E em 1889, o Bezerra de Menezes foi ser presidente da FEB, foi a primeira vez que ele veio como presidente da FEB e ficou apenas um ano. Ele assumiu em janeiro e essa psicografia veio também em janeiro de 1889. Né? Então, Bezerra assume a presidência da FEB e cria o Grupo Espírita Fraternidade. Né? Então, a mensagem de Kardec fala muito sobre fraternidade e Bezerra cria o Grupo Espírita Fraternidade, né? Que depois passou a ser só um centro espírita, né? E depois veio a desaparecer também. Mas essa mensagem ela foi publicada em 1891, mas ficou por 2 anos ainda circulando ali na FEB, né? E sendo trabalhada pelo movimento. Em 1890, o movimento espírita sofreu um baque, que teve uma reforma no Código Penal, onde o espiritismo foi considerado crime. Então, o movimento não podia existir, né? Você não podia se dizer espírita porque estava cometendo um crime. Então, o movimento deu uma abaixada, né? Teve que se fechar por conta dessa questão de se tornar crime. E aí ficou esse período. Em 1893, o reformador sai completamente de circulação, ele ainda conseguiu sobreviver ali por 3 anos, meio capenga, né? Mas em 93 ele deixou de existir por conta dessa questão do Código Penal. E em 94 mudou seu governo, o governo federal, e caiu por terra a questão do espiritismo ser crime. Então o movimento pôde retornar, o reformador voltou como revista dessa vez, o que foi muito importante porque ele era um forte veículo de propagação do espiritismo, né, de propaganda do espiritismo, e isso nos ajudou bastante. A FEB foi reativada e neste período também os cientistas eles mesmos que se afastaram do movimento da FEB e ficaram mais os místicos, né, os mais religiosos, a questão mais evangélica. Quando foi em 1895, a FEB convidou Bezerra para retornar, né? E aí ele com essa ideia da fraternidade,
política, né, de abraçar, de trazer as pessoas, de apaziguar. Né? E aí ele aceitou a missão e ficou de 1895 até 1900, quando ele desencarnou. Né? E ele conseguiu, neste movimento, fazer essa unificação, né, e firmar a FEB. Em 1897, a União Espírita Brasileira deixa de existir definitivamente. Tá? Então, dentro deste contexto, onde, em 1889, Bezerra assume a presidência da FEB e cria o Grupo Espírita da Fraternidade, é quando também vem esse recado de Kardec, onde ele fala sobre a desunião, as dissensões, as brigas que estavam havendo dentro do movimento espírita, que estava atrapalhando o movimento, que podia acarretar aí por uma perda de caminho. Então ele vem dar essa puxada de orelha, né, para que os espíritas pudessem retomar o caminho. Né? Então, seguindo aqui na nossa mensagem, constituiu-se esse agrupamento. A voz de Ismael foi sentida nos corações, mas à semelhança das sementes lançadas no pedregulho, elas não encontram terra boa para as suas raízes. As sementes foram mirrando ao fogo das paixões. Então é aquilo, né, meus amigos? Quando a gente lança a semente e ela cai em pedra, ela não cria raiz profunda. Ela pode até vir a brotar, mas passa um vento e leva embora. E era o que estava acontecendo. As sementes estavam sendo lançadas, mas o fogo das paixões estava mais quente do que o solo fértil, que deveria ser fértil. Né? E estava transformando aquele solo em pedregulhos. Então, estavam pessoas ali encabeçando o movimento com as suas próprias aspirações pessoais predominando. Né? Eu quero que seja da minha forma e ele quer que seja da forma dele. Então, isso aqui foi lá em 1889. Eu sempre falo isso, a gente pega qualquer coisa para ler hoje, tudo vale para a gente hoje. Né? E por isso também a gente traz esse recado de Kardec hoje para a gente como espíritas aqui no Brasil. Por quê? Se nós, dentro da nossa casa espírita, nós encontramos também visões diferentes. E visões diferentes é importantíssimo para o nosso movimento. Né? Porque quando eu fico só com a minha visão é limitada. Quando eu escuto, né, a visão dos meus pares, dos meus companheiros, a visão se amplia. Né? E podem sim ser divergentes, mas divergência não pode ser desarmonia. Né? A gente conversa, estamos todos imbuídos de um mesmo objetivo, que é o movimento para o bem, o movimento pela doutrina, de levar a caridade para mais pessoas. E quando uma visão ela se predomina, a gente precisa, quem não teve a visão escolhida, né, vamos dizer assim, precisa abraçar isso como sendo da pessoa também. Precisa acreditar que aquele é o caminho melhor. Porque afinal, se nós todos estamos pensando no mesmo objetivo, o que a maioria viu aquilo como melhor, provavelmente a espiritualidade também trabalha e ajuda nisso. Né? Mas muitas vezes, o que a gente encontra na nossa casa? Não, eu penso que tem que ser desta forma. A parede não pode ser branca, a parede tem que ser amarela. Aí vem a pessoa e fala, não, mas vai ser branca. Se eu me concordo com a sua, vai ser branca, não vai ser amarela? Então eu vou embora. Eu não quero fazer parte disso. Né? Mas se eu acredito que eu estou aqui na intenção do bem e que a casa está na intenção do bem, quando eu escutar que uma pessoa falou que é amarela e a senhora concordou, eu vou falar, opa, peraí, mas se eles estão achando que é amarela melhor, amarela é melhor. Então amarela é melhor. Eu vou assumir isso aqui como amarelo e vou achar o amarelo bonito. É o caminho que a gente precisa seguir. Né? Isso serve não só para a nossa casa espírita, serve para a nossa vida, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, do nosso lar. Né? Quando a gente tem brigas, porque um discorda do outro e um não cede para o outro de jeito nenhum, o que a gente tem? São lares desarmoniosos. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, enquanto espíritas e enquanto seres humanos. Né? E aí seguindo, assim, quando os inimigos da luz
quando o espírito das trevas julgava esfacelada a bandeira de Ismael, símbolo da Trindade divina, quando a voz iníqua já reboava no espaço, glorificando o reino das trevas e amaldiçoando o nome do mártir do Calvário, ele recolheu seu estandarte e fez que se levantasse pequena tenda de combate com o nome Fraternidade. Né? Então, notem, os inimigos da luz estavam julgando que a bandeira de Ismael estava esfacelada. Deus, Cristo e caridade. Por quê? Porque estava tendo muita dissensão. Os inimigos da luz estavam pensando, opa, a gente já ganhou terreno aqui. Porque quando a gente cria esses atritos irrevogáveis, a gente não abre nem brecha, né? A gente abre a porta inteira. Não é assim? A gente precisa estar vigiando. Vigiar e orar. A gente precisa estar vigiando o tempo todo. Então a gente precisa estar com a nossa porta fechada para isso. A nossa porta tem que estar aberta só para a luz. Porque aí acontece isso. Quando a gente dá essas portas abertas, o inimigo acha que a gente está aniquilado. Mas Ismael, ele recolheu o estandarte, mas ele montou a pequena tenda dele. E o nome? Fraternidade. E o que é essa fraternidade? O que é fraternidade? É a união, é o amor como irmãos, que é o que a gente precisa buscar constantemente na nossa vida. Mas, infelizmente, meus amigos, não pudestes compreender ainda a grande significação da palavra fraternidade. E eu digo a vocês, isso foi em 1889. Hoje nós estamos entendendo o que é a palavra fraternidade. Está longe ainda, né? Está longe. Mas, você vê, não pudestes compreender. Estava tendo aquele monte de briga. Não estava ainda na condição de compreensão. Né? Mas a gente precisa buscar. A gente não pode desistir. Né? Pergunto-vos, pertenceis à fraternidade? Isso a gente se pergunta hoje. Né? Trabalhais para o levantamento desse templo, cujo lema é Deus, Cristo e caridade? Nós estamos trabalhando para Deus, Cristo e para a caridade? Hoje? Como? E de que modo? Esse trabalho sem regime, sem disciplina, só pode, de acordo com a doutrina que esposastes, trazer espinhos que dilacerem vossas almas, dores pungentes aos vossos espíritos, desunidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, facilmente vos acabrunhará com todo o peso da sua iniquidade. Olha lá, vou até usar isso aqui, ó. Egoísmo, orgulho, vaidade. Isso é estranho pra gente? Nada, né? Mas é o que a gente vive hoje. É atual. 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 Tinha as dissensões lá em 1889 e tem hoje. Por quê? Porque somos egoístas, somos orgulhosos, somos vaidosos. E o que isso traz pra gente, ó? Espinhos que dilaceram nossas almas. Nós estamos plantando espinhos. É isso que a gente está trazendo para a nossa vida. Então, quando a gente permite que o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade predomine, é isso. Não existe unificação, não existe fraternidade. Vamos saber ceder, vamos saber ser irmãos, vamos saber entender o que a espiritualidade está tentando nos mostrar. Porventura, acreditais na eficiência de um grande exército dirigido por diversos generais? Jamais, jamais, nessas condições só encontrareis a derrota. Imagina no nosso lar, né? Temos lá pai, mãe, filhos. O pai fala para o caminho A, a mãe fala para o caminho
bem, fazem os vossos inimigos, unindo-se pelo amor do mal. Eles não obedecem a diversas orientações. O mal é mal unido, gente. São muito mais organizados do que o bem. Oh, de longe mais organizados. Né? Será possível que, à semelhança das 5 virgens pouco zelosas, todo o cuidado da vossa paz tenha expedido? Então, o que isso quer dizer? Unir-vos pelo amor do bem. Eu, sozinha, eu faço 1. Eu mais 1, eu faço 2. Eu mais 1000, eu faço muito mais do que 1000. Muito mais. É como o Maxwell falou aqui na prece dele. Uma vara quebra fácil. Um feixe de vara é quase quebrado. Porque nós formamos um elo quando nos unimos. A onda bate e volta, ela não derruba. Vai eu ficar sozinha lá na frente da tempestade? Eu vou ser derrubada. Aí se eu estou para um lado, estou seguindo para um caminho, e Ricardo está para o outro caminho, ele está para lá, eu estou para cá, a onda vai bater, vai derrubar os dois. Mas o mal, ele está aqui, ó, braço com braço. O que chegar no derruba. Então a gente precisa dessa união. É isso que Kardec veio nos dizer. Eu vou ler um trechinho que eu tenho anotado aqui também. Que ele diz assim: procurando atraí-los para um único agrupamento, onde unidos teriam a força dos leões e a mansidão dos pombos. Olha que coisa linda! Precisamos ser muito fortes, mas também mansos. Mansos e pacíficos, né? Como já diz no Evangelho. Poderíamos afrontar todo o peso das iniquidades humanas. Enlaçados no único sentimento, o do amor, pudessem adorar o Pai em espírito e verdade. Levantasse a grande muralha da fé, contra a qual viessem quebrar-se todas as armas dos inimigos da luz. Pudesse formar um grande dique à onda tempestuosa das paixões, dos crimes e dos vícios que avassalam a humanidade inteira. Então a união faz isso, nos dá essa força que nós sozinhos não temos. Se assim é, onde os frutos desse labor fecundo de todos os dias dos vossos amigos da aventura? Onde, torno a perguntar, a segurança da vossa fé, a estabilidade da vossa crença, se, tendo uma única doutrina para apoio forte e inabalável, a subdividis, a multiplicais ao capricho das vossas individualidades? Onde a gente vai chegar? Se a gente tiver essa divisão, é o meu, o seu é o seu, o meu é o meu, e o nosso fica onde? Né? Mas onde é a vantagem das subdivisões? Quem sai ganhando? Única e exclusivamente o meu orgulho. Por isso que pregais a fraternidade e vos dividis cheios de dissensões? Que fraternidade é essa? Meus amigos, sei quanto é doloroso tudo isto que vos digo. Devo usar, olha Kardec aí se apresentando, ó. Devo usar desta linguagem rude, a fim de que possais, compenetrados verdadeiramente dos vossos deveres de cristãos e de espíritas, unir-vos num grande agrupamento fraterno. A luz não se fez para ser colocada debaixo do alqueire. Então, olha, vocês estão fora do caminho. Eu vou ter que vir aqui.
a missão de Kardec era essa. E um detalhe, né? Ele veio por psicografia. Kardec, que teve uma vida encarnada dedicada de missão, desencarnou e não descansou. Continuou no trabalho, continuou preocupado com a missão. Continuou preocupado com a missão. E ele diz, inclusive, que ele tinha uma missão também com uma das missões dele, e com o auxílio de Ismael, era transplantar essa árvore do Espiritismo que foi plantada lá na França para o Brasil. Né? Ele diz, tivemos a revelação da revelação. Porque aqui no Brasil somos o quê? A pátria do Evangelho. O Brasil é o país onde tem a maior população espírita do mundo. Temos espíritas espalhados pelo mundo todo, mas a maior concentração de espíritas está dentro do Brasil. E por que nós somos a pátria do Evangelho? Já diz Haroldo Dutra, né? Haroldo fala, nós somos privilegiados, o Brasil é maravilhoso, né? Porque é merecedor, porque tem o Evangelho, a pátria do Evangelho. Não, gente, é porque a gente precisa. O Evangelho vai estar onde? Vai estar onde não precisa do Evangelho? Vai estar onde as pessoas precisam da palavra. E quem encarna aquilo porque está precisando. É por isso que a gente está aqui. É por isso que nós temos o Brasil como pátria do Evangelho. E uma das missões de Kardec era fazer esse transplante da árvore da França para cá. Né? Fazei a luz pelo vosso esforço. Fazei a luz pelo vosso esforço. Olha que frase forte. Temos que nos esforçar. Iluminai todo o vosso ser com a doce claridade das virtudes. Disciplinai-vos pelos bons costumes do templo de Ismael, templo onde se adora a Deus, se venera o Cristo e se cultiva a caridade. Iluminai todo o vosso ser com a doce claridade das virtudes. Aí a gente é carregado de egoísmo, de vaidade. Olha aí. Olha o nosso ser na escuridão. Né? Fora desses termos, podeis produzir trabalhos que causem embriaguez à vista, mas nunca que falem sinceramente ao coração. Então a gente pode estar até achando que está fazendo bem, né? Pode estar até achando, mas não está falando sinceramente ao coração, porque estamos deixando predominar os nossos defeitos, as nossas vicissitudes. Que será de vós? Quem vos poderá socorrer, se a lâmpada do vosso espírito faltar o elemento de luz com que possais ver a chegada inesperada do Cristo, testemunhando o valor dos bons e a fraqueza moral dos maus e dos ingratos? Quem? Até porque quando estamos nessa condição, quem é que está nos acompanhando? Né? A sintonia. Quem vai estar sintonizado com a gente? Vai ser um ser de luz? Será possível nos preparemos para os tempos que chegam, vivendo cheios de dissensões e de lutas, como se não constituíssemos uma única família, tendo para a regência dos nossos atos e dos nossos sentimentos uma única doutrina? Unificação, mais uma vez. Fraternidade. E aí aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Precisamos ter uma única doutrina. O que é essa única doutrina? É o amor. O amor. O amor que Jesus nos ensinou. A máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do
Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo. Temos tantas religiões. Toda religião que leva para o caminho do bem, ela é boa. Cada um vai estar na religião em que se sente melhor. Na religião em que mais se identifica. Está fazendo bem? Ótimo. E tem aqueles que não têm religião e que estão no caminho do bem, são caridosos, estão fazendo caridade, também estão no caminho. Então, a religião do futuro é o amor. Um dia vamos chegar nesse momento, não é? Em nome de Jesus, que estejamos nesse caminho, né? Que estejamos nesse caminho. Pretender desobrigar-se dos seus compromissos e penetrar no reino de Deus, coberto dessas paixões e dessas misérias humanas. Ó, a gente quer se desobrigar dos compromissos e ainda assim, coberto das nossas paixões, das misérias humanas, a gente quer entrar no reino de Deus. A gente vai entrar no reino de Deus, mas vai ter que ficar no caminho. O caminho que a gente está percorrendo, a gente vai ter que ir deixando essas paixões, essas misérias humanas. Com elas a gente não é. A porta é estreita. Univos, pois, pela fraternidade, debaixo das vistas do bom Ismael, vosso guia e protetor. Salvai-vos pela caridade, distribuindo o bem por toda parte, indistintamente, sem pensamento oculto. Então nós precisamos fazer o bem sem olhar a quem, como já diz o ditado. Indistintamente. E sem nada obscuro. A gente precisa estar transparente. O bem está realmente dentro de mim, eu estou fazendo o bem pelo bem. E lendo, compreendendo, chamai-me todas as vezes que for do vosso agrado, ouvir a minha palavra, e eu virei esclarecer os pontos que achardes duvidosos. Virei em novos termos, se preciso for, mostrar-vos que esse lado que vos parece fácil para a propaganda da doutrina é o maior escolho lançado no vosso caminho, é a pedra colocada às rodas do vosso carro triunfante. Será finalmente o motivo da vossa queda desastrosa, se não souberdes guiar-vos com o critério exigível de quantos se empenham numa tão grande causa. Bom, eu acho que aqui nós temos consciência da nossa responsabilidade. Individual e coletiva. Né? Estamos aqui dentro do movimento espírita. Precisamos levar isso adiante. Com responsabilidade, como eu disse lá no comecinho, dentro do que realmente foi modificado, que realmente foi trazido pelos espíritos, né? Através de Kardec. Então nós temos essa responsabilidade, porque caso contrário, nós vamos achar fácil essa divulgação da doutrina, vamos chegar aqui na frente e falar com irresponsabilidade. O que vai acontecer? Nossa queda desastrosa. A gente vai achar que está no carro triunfante, lindo e pleno, mas a queda vai ser grande, porque vai vir um perigo. Escolha lançado no vosso caminho, a pedra colocada nas nossas rodas. Então nós temos sempre que estar no nosso caminho, pelo bem do movimento. Mas não é pelo bem do movimento, simplesmente pelo movimento. É por acreditar que esse movimento é para o bem da humanidade. Nós estamos contribuindo para o movimento. Nós estamos agora no momento de transição planetária. Estamos à beira do mundo de regeneração. Eu estou contribuindo para esse movimento de transição planetária?
sempre estou me fazendo essa reflexão. Quando eu desencarnar, será que eu volto na Terra? No mundo de regeneração? Eu espero que sim. Estou trabalhando para isso. Certeza eu não vou ter. Mas eu vou buscar. A minha busca é essa. Que eu possa ser merecedora, né, de voltar no mundo de regeneração. Junto com o planeta a qual eu pertenço. E que a maioria dessa população vai estar nele. Volta uma continha, só para eu ler aqui, vou ler um textinho aqui. Porque ele diz assim: meus amigos, Kardec falando, sem caridade não há salvação. Sem fraternidade não pode haver união. Uni-vos, pois, pela fraternidade, debaixo das vistas do bom Ismael, vosso guia e protetor. Salvai-vos pela caridade, distribuindo o bem por toda parte, indistintamente, né, a gente já leu esse pedaço, sem pensamentos ocultos. Àqueles que vos peguem, lhes deis da vossa crença ao menos um testemunho moral que os possa obrigar a respeitar em vós o indivíduo bem intencionado e verdadeiramente cristão. Então, é o que eu estou falando. A gente tem que estar se vigilando. Autoanálise, autoconhecimento, o nosso compromisso com a nossa reforma íntima. É óbvio que eu estou muito longe da perfeição. Se eu estivesse perto, eu não estava aqui no mundo de provas e expiações. Mas diz no Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e por negar, pelo esforço em negar as suas más tendências. Então eu preciso, até por caridade, dar o meu testemunho moral. Ninguém vai ver em mim uma Fernanda perfeita. Vou me ver errando muito. Nem tenho essa pretensão ainda de ser perfeita. Ninguém dá salto. Mas eu me exijo que amanhã eu esteja um pouco melhor do que hoje. E essa é a nossa busca enquanto espíritas. Essa é a nossa contribuição enquanto movimento. É o nosso testemunho. Eu estou aqui na frente falando para pessoas. Eu, no mínimo, preciso ser exemplo também fora do centro espírita, porque ser espírita dentro do centro espírita é muito fácil. Mas e lá fora? Se eu encontrar com alguém que está me vendo falando aqui, eu vou querer me esconder com vergonha do que eu estou fazendo? Opa! Não está sendo uma verdadeira espírita. Então, a gente precisa ter esse compromisso individual de evolução diária. A gente não espera um mês para evoluir, não. A gente evolui um pouquinho a cada dia. Temos dias que estamos mais para baixo, baixamos a nossa vibração, acontece, né? Estamos ainda nas misérias humanas, nas paixões humanas, isso é natural. Mas eu preciso me esforçar para amanhã eu levantar. Eu evoluir mais um bocadinho. Isso é testemunho moral. Né? Que ninguém possa me apontar, né? Podem até me apontar e dizer, mas Fernanda, você falou que precisa ser paciente. Lá na sua fala, você falou que precisa ser paciente. Você está sem paciência. Eu falei que precisa ser paciente. Eu não falei que eu sou, estou buscando. Né? A gente está em busca. Agora não podem me ver sendo impaciente hoje, amanhã, depois de amanhã, e não melhorar nem que seja um pouquinho. Eu gosto de dar um exemplo, né? Essa questão da paciência é interessante, porque a gente anda de carro na rua, né? Aí a gente vai, passa um carro, fecha a gente. Aí, isso é uma coisa que eu vou dar até um testemunho meu
eu aqui para vocês que aconteceu de fato comigo. Há tempos atrás, o carro me fechava, eu ficava cuspindo marimbondo dentro do carro. Não baixa a janela com o vidro para xingar ninguém nem nada, até porque a gente não sabe quem está do outro lado, né? Mas ficava danada da vida dentro do carro, reclamando e tudo. De repente eu percebi, comecei a reclamar menos, passei a só fazer, ai que droga. Depois passei a não reclamar mais. Gente, eu estou num ponto que se o carro me fecha, eu digo, Deus te proteja. Não chegou. Ricardo também não chegou ainda não. Eu fico do lado dele, por favor. Não reclama sempre também não, mas ainda não está dizendo Deus te acompanha não. Mas graças a Deus eu já consegui. Mas tantas outras coisas que eu tenho ainda de dificuldade que eu preciso mudar ainda e evoluindo. Eu peguei um pontozinho que eu já melhorei para poder ensinar aqui para vocês, né? Que eu não vou passar vergonha. Mas é isso que a gente precisa buscar. Às vezes a gente tem dificuldades que a gente ainda nem se deu conta que tem. Essa a gente não vai conseguir trabalhar. Quando a gente identifica, é porque a gente já está em condições de começar a trabalhar. Às vezes a gente não está preparado para trabalhar ainda. Né? Então, às vezes a gente desconhece. Né? Tem as minhas dificuldades que eu sei e vocês não sabem. Tem as minhas dificuldades que eu sei e todo mundo sabe. E tem umas dificuldades que todo mundo sabe e eu não sei ainda. Essas eu não tenho como trabalhar. As que eu sei eu vou buscar trabalhar. E é isso que Jesus quer da gente. A nossa reforma íntima, a nossa evolução moral, dia após dia. Né? E que a gente consiga, no nosso desencarne, sermos aprovados, né? O que a gente fala, conseguir cumprir pelo menos parte do meu planejamento encarnatório. 100% é difícil, né? Mas tem um amigo lá no céu que ele fala, se a gente conseguir cumprir 10%, considere sucesso. Então é isso, né? Que a nossa busca precisa ser essa. E aí, encerrando, Kardec termina com essa mensagem, né? Um pedido. Permita a Deus que os espíritas a quem falam, que os homens a quem foi dada a graça de conhecer em espírito e verdade a doutrina do Cristo, tenham a boa vontade de me compreender, a boa vontade de ver nas minhas palavras unicamente o interesse do amor que lhes consagra. Então, o pedido de Kardec a Deus, que esses corações a quem essa mensagem estava chegando, recebesse bem essa mensagem, entendesse o que realmente ele estava fazendo ali. Né? Não foi por orgulho, não foi por vaidade, ele estava lá já com o plano espiritual, se deu o trabalho de voltar para trazer a mensagem, continuar com a missão dele, né? E ele pede que possamos receber isso com boa vontade, tá? Com o amor que ele sempre levantou a nós. Então é isso, a mensagem que eu tinha para passar para vocês, e para mim também, né? Que eu também preciso desses ensinamentos. Agradeço a atenção e espero que a mensagem tenha encontrado corações como solo fértil para poder florescer. Bom? Obrigada. Que bom, né? Nossa, é emocionante. Agradecemos muito a Fernanda, esse carinho, essa jovem, né? Eu que já sou avô, né? Já sempre eu também sou. Ah, é? É. Que isso? Também sou vovó. Acho que é assim. Não formou, né? Meu Deus, até para se explicar, né? Como a doutrina espírita, a reforma antes cria aquela plástica na gente, né? Isso tem que parecer pelo menos 10 anos mais novo do que é na realidade. Então que Jesus nos abençoe muito, a gente não tem nem palavras, né? Para sentir o que nós sentimos na tarde de hoje. Eu fiquei muito emocionado, muito mesmo, e a gente agradece muito a Kardec, né? A espiritualidade amiga por esse carinho, e que nós como movimento possamos ter essa noção do trabalho que foi, para que a gente não perca nesse rumo que está nas nossas mãos, e nós podemos fazer isso. Temos condição, senão Jesus não pediu. Kardec não falaria conosco se nós não tivéssemos condição. Então vamos viver esse amor fraterno, vamos agradecer do fundo dos nossos corações tudo que nós recebemos de Kardec. Nós estamos lendo agora
vida de Avenida Poder, né, a Doce Gabi. Então a gente vê como esses corações entrelaçados, a preocupação de deixar esse legado para todos nós. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Então, Fernanda, eu te agradeço muito, né? Você vindo à casa, o meu Ricardo, e todos nós que estamos presentes, encarnados e desencarnados. Então, eu me permito fazer uma prece, porque eu estou muito emocionado. Eu não sei, aqui é o mentor espiritual da casa, Daniel Cristóvão, né? Todos os espíritos que lutam para essa casa ficar erguida, sempre sabe o quanto se lutou para que essa casa ficasse em pé e o trabalho que deu para que isso fosse assim, a menina dos olhos do movimento espírita. Nossa Senhora, se não fosse isso, nós não estaríamos aqui sobrevida com o nosso espaço de conforto, nosso teto que nos abriu. Então, se você permite, se vocês permitem, eu fazer uma peça de agradecimento, pedindo a Daniel Cristóvão, que é o mentor da nossa casa, que nos una nesse momento, que cria em nós, em nossos corações, esse verdadeiro testemunho de amor a Jesus e aos espíritos missionários que receberam essa incumbência de trazer a revelação da revelação ao coração dos brasileiros. E que nós, Senhor, junto com os irmãos, junto com a espiritualidade amiga que tem esse compromisso de levar o Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho, a todos os corações que vão reencarnar, a todos os corações que se propõem a levar essa bandeira de Deus, Cristo, caridade, e agora essa tenda da fraternidade em nossos corações. Somos monoteístas, somos do Deus único, não somos mais politeístas, Senhor. Estamos agora com nossos corações unidos na paternidade divina, portanto, somos irmãos. Que essa irmandade possa se reunir em torno dessa tenda da fraternidade erguida por Ismael, e que nós possamos ser gratos ao companheiro da fé. Nós possamos dobrar os nossos joelhos espiritualmente e agradecer por tudo que nos deixou, junto com a Doce Gabi, a Merida Poder e todos os trabalhadores que trouxeram a árvore do Evangelho para o coração do mundo e para o Evangelho. Em teu nome, Senhor, em nome da plena Espírito que assiste a nossa instituição, esses Espíritos abnegados que nos incluem, que nos fortalecem para não desistir nunca, para estar sempre à frente desse trabalho. Como disse Teresa de Jesus, por isso, Senhor, os seus trabalhadores são todos. E assim, Senhor, nós possamos despedir em paz, retornarmos para os nossos lares, envolvidos com esse perfume e essa atmosfera de amor. Muito obrigado, Senhor, despede-nos em paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.